Olá, gente, eu aqui de volta no canal. Hoje a gente vai estar comentando um pouquinho sobre um assunto do século XVI, mais ou menos aí, de 1500 e alguma coisa. Antes de mais nada, eu gostaria de mandar um salve a todos vocês que comentaram no canal nos últimos dias, nos últimos meses, semanas e dias. Em especial aí a Juliana Paes Landim, também o Rony, que contribuiu aí deixando um comentário. As pessoas que falaram também, que gostaram do vídeo, outros que falaram para melhorar um pouquinho do áudio. Mandar um abraço para todos vocês, tá bom? E vamos direto ao assunto para não perder muito tempo, esse é o objetivo. Eu quero dividir também esse assunto e dividir ele em apenas dividir em alguns vídeos para ficar um pouquinho mais didático, ficar mais fácil de falar alguns detalhes, tá bom? Então, a princípio, vamos falar um pouquinho sobre a Companhia de Jesus e a Ratio Studiorum, que seria a Companhia de Jesus e um método manual pedagógico administrativo aí dessa Companhia de Jesus. Primeiramente, gostaria de levar o assunto relacionado ao contexto de toda essa conjuntura aí, que é a questão do contexto das evoluções da Europa. Se você observar no século XVI e toda essa parte aí, você tem uma saída aí da questão da Idade Média, do período medieval, isso com a queda da Roma do Oriente, você tem uma queda aí do Império Romano, e logicamente você tem uma entrada a um novo pensamento e até um retorno também à questão daquele pensamento mais clássico dos gregos. Você tem basicamente isso aí. Dentro disso aí você tem várias revoluções no contexto político, social, você tem revoluções religiosas. A exemplo disso, você tem revoluções no contexto do iluminismo, novas ideias, surgindo novas ideias da Renascença e na Itália e outros lugares. Você tem muitos outros pensamentos. Você tem reforma protestante, que é um elemento principal aí dentro desse contexto da Companhia de Jesus. Então, esses seriam basicamente os elementos que estão envolvidos dentro do contexto da temática de hoje. E uma pessoa importante que você vai ver nesse contexto é a questão de Inácio de Loyola. Com toda essa configuração que a Europa estava enfrentando, vamos perceber que a igreja começou a perder prestígio social, prestígio de comando ali dentro do seu próprio território europeu, e assim a igreja teria que criar um mecanismo de revolução, um mecanismo de revolta, de certa forma de resistência para tentar se manter naquele contexto ali. E para isso a igreja cria, quando você tem a Reforma Protestante de 1517, quando aquele papa, né, aquele padre, ele chega e coloca ali na igreja 95 teses contrárias a alguns ensinamentos da igreja, alguma postura, como por exemplo ele era a favor da tradução da Bíblia para a língua nacional, porque a gente vai perceber que neste contexto aí o latim é uma das coisas mais importantes ali, é o veículo de comunicação com aquela Europa toda ilustre, toda pomposa que tem, o latim seria uma língua oficial. Posteriormente, a gente vai ver que esse latim ele era exigido em todos os colégios jesuítas ali. Tá? E assim a igreja cria mecanismos. E dentre esses mecanismos, a gente tem a Companhia de Jesus, que foi um instrumento usado também como a contra-reforma da igreja para combater essa evolução protestante. E assim, esse homem chamado Inácio de Loyola, ele nasce basicamente em 1491 e a partir daí ele vai servir ali na coroa, é um homem de família rica, de família cristã, ele vai servir ali na coroa. E depois ele vai estudando sobre cavalheiros, sobre essas questões mais de guerra aí, e ele se interessa muito pela vida militar e se torna um militar muito famoso também ali. E assim, quando ele vai defender ali os amigos seus em uma guerra contra a França, né, sendo Loyola um espanhol, ah, naquele momento ele é ferido gravemente, isso aos 21 anos, 22 por aí. Ele é ferido e ele é transferido imediatamente para um local de repouso. E chegando nesse local de repouso, ele solicita que sejam fornecido livros que falem sobre essa literatura que ele gosta, que são desses cavaleiros, cavalarias, essas guerras. E alguém diz, olha, esses livros não tem por aqui, mas você poderá lançar a mão de outros livros. Então, forneceram-lhes livros que falavam a respeito dos santos da igreja, que falavam a respeito da vida de Jesus, e ele começou a ler todos aqueles livros de forma ali, voraz, né? E isso aí, é mais ou menos aí, quando ele tinha 20 e poucos anos, 26, 25,
O certo é quando chega em 1522, que ele sofre esse atentado aí, até um pouquinho antes, em 1521. Quando chega em 1522, ele, transformado por essa leitura, começa a refletir no seu passado, que era um passado muito assim, violento também, muito agitado, e ele começa a refletir sobre aquilo. Então ele decide abandonar tudo, toda aquela vida pomposa, e ele começa a se entregar àquilo que se chamaria o Evangelho, né? As suas leituras ali, e ele faz juramento de pobreza, faz juramento de peregrinação, e faz juramento também de castidade. E ali ele se ausenta para o mosteiro, fica ali do ano 1522 até o ano 1523, quando ele realmente sai daquele local já transformado, já com um pensamento diferente. E ali ele vai em direção a Roma também, procurar ali o que seria um passaporte hoje, né, para que ele pudesse viajar ao mundo. Ele tinha aquela ideia de viajar ao mundo, levando aquela verdade. E ali ele vai. Chegando em Roma, ele consegue um passaporte. Então ele viaja basicamente, ele vai na Palestina, vai em Jerusalém, conhece ali alguns franciscanos e posteriormente ele retorna a Roma, a Barcelona, esses lugares aí, e onde ele começa a estudar o latim, porque o latim, como já falei, era uma língua principal naquele contexto. Então Inácio de Loyola começa a estudar o latim, posteriormente ele tem que estudar filosofia, porque a filosofia se torna professor de filosofia, estuda também teologia, porque como ele queria fazer a missão, ele tinha que realmente estudar teologia, estudar essas línguas clássicas ditas aí, e essas disciplinas também muito importantes da época. E assim, depois de ser preso pela Santa Inquisição por querer fazer missão antes de concluir o curso de teologia, ele consegue realmente sair pelo mundo e encontrando na universidade ali, ele encontra algumas pessoas da Universidade de Paris, ele encontra pelo menos uns 5 amigos que são ali admiradores deles, e esses amigos também fazem esse tipo de voto de sair pelo mundo espalhando essa notícia, essa boa nova aí, tanto para as regiões da Ásia, da África também, da América, porque você teria ali que a Europa já estava, de certa forma, dominada ali pelo catolicismo, sim, e existia uma nova descoberta, novos mundos estavam surgindo, principalmente aqui na América também, e então eles saíram basicamente com essa ideia de levar o evangelho também a esses lugares mais distantes, né, a esses novos povos, que segundo eles mesmos diziam, eram povos que não conhecia a letra F, ou seja, não conhecia a fé, também não conhecia a letra L, ou seja, não conhecia a lei, e também não conhecia ou não tinham a letra R, que seria um rei. E assim eles começaram toda essa empreitada, e basicamente você tem 2 viés nessa criação da Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus foi criada basicamente aí, em 1534, e ela foi reconhecida como uma ordem quando os amigos dele foram lá em Roma. Essa ordem foi reconhecida em 1540, em 1540, melhor dizendo, e ela foi reconhecida pelo o Papa Paulo III. E posteriormente, o Loyola aí também, juntamente com seus amigos, Inácio de Loyola, eles começaram a avançar. Essa ordem chega aqui no Brasil, aqui já nesse contexto, trazendo essa mensagem através dos jesuítas, que os componentes, as pessoas que participavam dessa ordem chamada Companhia de Jesus, eles eram basicamente chamados de jesuítas. Porque se você observar no contexto, o Inácio de Loyola, ele tinha uma vida de militar. Então, quando ele mudou para o outro lado, ele quis criar um exército, mas esse exército, o exército da paz, que levava ali a palavra aos outros povos. Se do ponto de vista religioso você tem todo esse benefício de Inácio de Loyola querendo levar o evangelho aos outros povos que iam sendo conquistados, por outro lado você tem essas questões políticas da igreja, que é utilizando esse contexto aí, utilizando essa ordem, que era uma ordem muito organizada, para assim expandir o seu domínio e conseguir se manter na hegemonia ali que já existia na Europa, que agora estava perdendo, né? E ela buscava se firmar por todo mundo levando essa mensagem. E assim, basicamente, esse é o contexto e essa pessoa de Loyola, e esse é o contexto da elaboração da Ratio Studiorum. E assim você vai observar que quando ele chega aqui no Brasil, esse pessoal que já chega aqui no Brasil, lembrando que eles são mandados para muitos lugares, isso na morte de Loyola, você vai perceber que ele já estava em mais ou menos em 12 províncias,
que seriam 12 províncias? Seriam países locais como assim, o Brasil, uma dessas províncias seria o Brasil, que a Companhia de Jesus estaria aqui. E quando eles chegam no Brasil, juntamente com o governador Tomé de Souza, essa companhia chega aqui em 1549, e assim quando chega 1552, ele já tem alguns colégios já aqui no Brasil, e a partir daí eles vão tomar de conta dessa educação brasileira. E lembrando que Inácio de Loyola termina morrendo em 1556, tá? Então, basicamente, esse é o contexto. E aí, quando essa Companhia de Jesus ela se espalha por vários lugares do mundo, fica difícil controlar, manter um padrão. Assim, eles têm uma ideia de criar algum texto, algum manual que possa realmente controlar, normatizar tanto a obediência, a hierarquia, quais seriam os objetivos, a aprendizagem dos alunos, ou seja, um manual completo que vai, se fosse hoje, diríamos, tanto do porteiro ao diretor da escola, daquela instituição ali, um manual completo. E assim, Inácio de Loyola, um pouquinho antes de morrer, ele cria as constituições, que seriam esse tipo de documento que vai normatizar. E esse documento foi passando por melhorias, até chegar ao ano de 1599. Né? São tantas datas aqui, geralmente eu não sigo um cronograma escrito, apenas um cronograma mental. Então, 1599 foi realmente instituído, assim, foi aprovado aquele texto padrão, que deveria ser aplicado em todo mundo. Essa Ratio Studiorum, esse manual Ratio Studiorum, seria aquele que haveria de normatizar todo o ensino da Companhia de Jesus em todo o mundo. Era um ensino muito rígido, que eu vou falar no vídeo posterior, né, no próximo vídeo, para que esse vídeo não fique muito longo, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa aí nos comentários, faça algum comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e vamos aí, deixa um joinha no vídeo que se ajuda, né? Se quiser que eu mande um salve para você, deixa nos comentários também, tá bom? Até a próxima aí, valeu!